Irmãos, desejo mais uma vez cumprimentá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvamos a Deus pela vida do seu povo, que nesta noite reunido o adora, o celebra. Algumas famílias estão ausentes da igreja, alguns casais, mas precisamente nós temos 22 pessoas trabalhando no encontro de casais neste final de semana. E nós louvamos a Deus, porque mesmo com tantos irmãos ali também servindo ao Senhor, nós temos uma congregação com um número significativo de irmãos aqui presentes para também servir ao Senhor neste lugar. Bendito seja Deus por isso. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas. Nós vamos fazer a leitura no capítulo 3, iremos ler do verso 23 até o verso de número 29, o finalzinho do capítulo 3 da carta que Paulo escreve aos Gálatas. Você que nos visita, nós estamos na série de exposições na carta de Gálatas e hoje vamos terminar o terceiro capítulo. Gálatas, capítulo 3, do verso 23 até o verso 29. Mesmo assentados, como os irmãos estão, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé, que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Sarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Que Deus abençoe nossas vidas com a sua gloriosa palavra. Curve sua fronte, feche seus olhos. Vamos buscar a iluminação do Espírito Santo. Senhor, nossos corações estão alegres e nós estamos felizes porque estamos diante do Senhor. Nesta noite que o Senhor preparou e que o Senhor nos convocou à sua presença, nós te damos graças porque não somos merecedores e não existe em nós dignidade própria alguma. Nós estamos aqui por sua misericórdia, por sua infinita graça, e é por essa graça que nós nos colocamos diante de Ti, nesse momento em que temos ao alcance dos nossos olhos o Seu glorioso livro, a Sua inerrante palavra, e nós cremos que esta palavra bendita é verdadeiro pão que alimenta a nossa alma, é verdadeira água que sacia a sede de nosso coração, é bússola, é mapa que nos aponta a direção a seguir. E é por isso, Espírito Santo, que nesse instante nós te pedimos, Tu que sonda mentes e corações, fala conosco nessa noite mais uma vez, revela-nos a Tua vontade mais uma vez, ajuda-nos a discernir o Teu querer mais uma vez, através da Tua santa e bendita palavra. Edifica-nos, Senhor, consola-nos, se for preciso corrija-nos, exorte-nos, mas não permita, Senhor, que venhamos a sair deste lugar da mesma maneira como nós chegamos nessa noite. Se aqui entre nós, ou a nos acompanhar à distância, houver alguém, Senhor, que ainda não conhece a Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida, que nesta noite, que nesse momento, vidas possam ser libertas do poder do pecado por meio da Tua santa palavra.
Fala conosco, Espírito Santo. Nós queremos ouvir a Tua voz. E é isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. A ajuda da lei para nos levar até Cristo. Chegamos, irmãos, ao fim desse terceiro capítulo, dessa carta preciosa e magnânima. Primeiro registro neotestamentário, fruto da inspiração que o Espírito Santo trouxe sobre a vida de Paulo, a fim de estabelecer os limites que dividiam de forma clara a Igreja do Senhor Jesus de uma antiga forma religiosa de servir a Deus, que agora fazia-se desnecessária. Vimos até aqui como o propósito de Paulo, que norteia seu pensamento e direciona as suas abordagens, busca esclarecer para os cristãos da região da Galácia a sua real posição diante de Deus, uma vez que foram alcançados pela graça de Cristo. Vimos que Paulo vence o argumento dos judaizantes que apelavam para a figura de Abraão e condicionavam a ele um verdadeiro elemento identitário do povo do Senhor. Paulo destruiu o argumento dos judaizantes que apresentava a lei como um símbolo necessário de guarnição e um dever dos cristãos em cumpri-la em todas as suas exigências veterotestamentárias. Paulo deixa claro que a lei não pode invalidar a promessa, porque a promessa fora feita a Abraão quase 500 anos antes da lei ser entregue a Moisés. Uma promessa que preencheu sua vida e de seus descendentes, que perpassou os séculos e chegou até nós, sendo cumprida em nós por causa da obra de Cristo. E agora, no final do terceiro capítulo, Paulo continua discutindo sobre a lei, mas desta vez apresentando-nos o papel da lei diante do ministério de Cristo, a função da lei dentro dos planos de Deus, a necessidade da lei em um momento específico da história da redenção. Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta em Gálatas capítulo 3, e eu quero percorrer com você esses curtos versículos nesta noite, entendendo como a lei foi revelada ao povo do Senhor, a fim de ajudar o povo do Senhor a ser guardado e protegido até o momento em que Cristo haveria de se manifestar. A primeira verdade está justamente no versículo 23, e olha o que Paulo diz no verso 23: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. A primeira coisa que o apóstolo Paulo vai nos falar é a verdade sobre a custódia da lei, a proteção da lei, antes que o caminho da fé fosse aberto e inaugurado para o povo do Senhor. A expressão encerrados aqui na língua grega tem um sentido de guarnecidos, protegidos, e não necessariamente de encarcerados, de presos, como alguém que vive sob uma opressão e uma custódia forçada, mas alguém que está sob uma proteção, algo que foi entregue da parte do Senhor, com a finalidade de levar o povo do Senhor a ter segurança em meio à sua peregrinação. Paulo então começa a nos fazer entender que a lei cumpre um propósito de guarnecer nossas vidas, de guardar nossas vidas, proteger nossas vidas, a fim de que nós estivéssemos seguros, até que o caminho da fé fosse aberto, fosse inaugurado, fosse posto diante de nós. Quando nós falamos e comparamos a revelação da lei com as promessas feitas a Abraão, com a verdade do Evangelho, com as boas novas do Novo Testamento, alguns equivocadamente criam em suas cabeças uma péssima interpretação, colocando a lei como uma coisa ruim e a graça como uma coisa boa. E aí nós criamos conceitos que não existem na Escritura, em que a lei é nos apresentada como algo ruim, pesado, difícil, uma espécie de maldição colocada por Deus, e não é isso. Paulo já nos fez entender que a maldição não está na lei, mas na nossa incapacidade de cumprir a lei. Só que essa lei foi posta por Deus com um propósito, e há uma razão para Deus ser tão minucioso na maneira como Ele deseja lidar com o seu povo e tratar com os seus filhos. Há um sentido
no qual o Senhor, quando inspira Moisés, por exemplo, a escrever o livro de Levítico, ser tão detalhista em todos os registros que estão presentes naquele livro. Porque Deus diz a maneira como cada coisa precisa ser. Não é com o propósito de nos enlouquecer e levar-nos ao ostracismo e o enfado de tentar cumprir cada um desses detalhes. Não, não é essa a finalidade. Porque Deus vai revelando as maneiras como Ele deseja ser servido. Porque Deus vai apresentando a forma como o seu culto deve ser praticado. Porque Deus vai colocando como que o povo dele deveria se relacionar entre si. Porque Deus estabelece os limites de como o seu povo deveria se relacionar com os estrangeiros. Porque Deus estabelece princípios e normas quanto ao trato e o uso dos recursos naturais da terra. Se você ler a lei de Moisés, você vai perceber que ela vai muito mais além do que apenas ser uma normativa religiosa. É algo muito mais profundo. É na lei de Moisés que a figura feminina, pela primeira vez na história conhecida dos homens, encontra dignidade. É na lei de Moisés que escravos no mundo antigo passam a ter direitos. É na lei de Moisés que a exploração do solo, da terra, é regulamentada. Deus diz: use essa terra, mas dê descanso a essa terra também por um período de tempo. É na lei de Moisés, em todo o mundo pagão antigo, que o ser humano ouve pela primeira vez que ele precisa descansar e tem o direito de descansar. A lei não nos foi entregue como algo que vem nos punir. A lei foi entregue como algo que vem nos proteger, nos guarnecer, nos ensinar, nos moldar e nos revelar o caráter excelso de Deus. E aí Paulo começa dizendo: antes que viesse a fé, antes que essa fé que a nós foi revelada estivesse diante dos nossos olhos, nós não estávamos órfãos, nós tínhamos a lei, e a lei nos protegia, para que quando essa fé no futuro se revelasse, nós estivéssemos prontos. Qual era o texto base da pregação apostólica? Qual era o texto base da proclamação querigmática dos profetas? Qual é o texto base que a igreja primitiva usa para ensinar e difundir a vontade e as boas novas do Senhor? Não são os textos da lei? Não é o conteúdo revelado aos profetas? Não é aquilo que está posto na antiga aliança? Se isso fosse algo ruim, por que então Cristo se valeria disso para falar de si mesmo? Não. A lei foi colocada para nos proteger, a fim de que quando a fé estivesse posta diante de nós, estivéssemos prontos. Mateus capítulo 5, verso 18, o próprio Senhor Jesus Cristo disse: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Entende? A primeira coisa que eu tenho que compreender quando eu falo da lei, a lei foi dada por Deus para nos proteger. Sim, eu disse no domingo passado que o povo do Senhor precisa de limites, e a lei impõe limites. Sim, se nós não tivéssemos os limites da lei, nós viveríamos desregradamente imersos no pecado. Mas a lei estabelece limites e nos faz perceber que Deus tem parâmetros e critérios. E os parâmetros de Deus precisam ser seguidos com fidelidade. E os critérios de Deus precisam ser levados em consideração. Porque essa lei não foi posta para a nossa desgraça, mas para a nossa proteção. Quando Deus diz que você não pode algo, não é porque Deus quer infernizar a sua vida e fazer você ficar deprimido, triste no canto da parede. Não. Quando Deus diz que você não pode algo, é porque Deus quer proteger você, guardar você, conduzir você por um caminho. Existe uma charge que circula nas redes sociais de um abismo, uma cerca, e aí na cerca tem um cartaz: não ultrapasse. E aí chega uma pessoa que acha-se dona de si mesmo, que não gosta de obedecer regras, que não gosta de respeitar limites, que se acha autossuficiente, e a pessoa diz: eu faço o que eu quero, e ela pula aquela cerca, e ela cai no abismo. E qual é o seu fim?
é a destruição. Aquela cerca foi colocada ali não para privar aquela pessoa de sua liberdade, mas aquela cerca foi colocada ali para proteger aquela pessoa do perigo. Entende? Existe uma diferença enorme entre você estar preso e você estar protegido. Deus não está nos prendendo, Deus está nos protegendo. E é por isso que Ele impõe limites. E é por isso que Ele vai estabelecendo parâmetros. E é por isso que Ele vai revelando na sua soberania: isso pode, isso não pode. Isso é bom para você, isso não é bom. E quando eu olho para a lei, eu preciso ter essa perspectiva. Porque essa é a perspectiva do cristão. O cristão não olha para a lei como uma regra, um manual de práticas inalcançáveis, como os judaizantes faziam. O cristão olha para a lei não mais como um jugo que não pode ser cumprido, mas como uma barreira protetora entregue por Deus. É diferente. É completamente diferente. A primeira coisa que Paulo quer nos fazer entender é que estávamos sob a proteção da lei, a custódia da lei, até que o caminho da fé fosse aberto. Mas qual é a outra finalidade da lei? Veja o que ele diz no versículo 24 e 25. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Nos conduzir a quem? A Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Que expressão é essa? Aio. Não é ai de dor. Ai que dor. Não é isso não. O que é o aio? É um termo que em nossa língua contemporânea já não se utiliza, mas o sentido original do termo é escravo. O aio era um escravo. Mas que tipo de escravo? O que é que esse escravo fazia? Esse escravo não existia para servir de maneira braçal. Esse escravo não vivia nos campos, plantando e colhendo. Esse aio não tinha a finalidade de exercer o trabalho pesado, não. Esse aio era uma figura muito privilegiada, inclusive. Ele era um escravo que vivia no interior da casa, e ele tinha uma única missão, simples. Ele tinha o dever de pegar os filhos do dono da casa, do senhor da casa, e levar esses filhos em segurança até o local de sua escola, de sua formação. E ele tinha o dever de educar essa criança, de ajudar o pai na formação daquele filho. Era uma espécie de tutor, de professor, de mestre. E aí Paulo diz que essa lei, ela é colocada por Deus como um aio, como apenas alguém que tem a finalidade de proteger, que tem a finalidade de educar, e que tem o propósito de nos conduzir até Cristo. Então, quando eu leio a lei de Moisés, do primeiro ao último verso da lei, eu estou sendo educado por Deus e estou sendo guiado por Deus até encontrar Cristo. E aonde eu encontro Cristo? No resultado final da lei, porque a lei nos revela o caráter santo de Deus, a lei nos revela a proeminência de Deus, a lei me faz perceber minha finitude e minha incapacidade, a lei me faz entender que eu não tenho como pagar o preço, a lei me revela um alvo que precisa ser atingido, e quem é que satisfaz esse alvo? É Cristo. Então a lei aponta para Cristo, e diz: aqui você sacrifica um cordeiro no templo, aquele cordeiro que tira o pecado do mundo é sacrificado no Gólgota, aqui você tem que ter um sacerdote, ali você tem um sumo sacerdote, aqui você tem uma sombra, ali você tem a luz manifesta, aqui você tem o aio, ali você tem o alvo do caminho, Jesus Cristo. Então a lei é escrava, como eu já disse, de Cristo, e ela tem apenas um propósito: nos proteger. É o aio que nos protege, para nos conduzir até Cristo, a fim de que em Cristo nós fôssemos justificados pela fé. E não somente isso, quando essa fé vem até nós, nós já não necessitamos mais do escravo. Por que eu precisaria de um aio, se eu tenho o meu pai diante de mim? Por que eu preciso de um escravo me dizendo o que é certo e o que é errado, se eu tenho o meu pai diante de mim, que trata direto comigo, que fala comigo e que me revela a sua soberana vontade? Eu não preciso mais do escravo, eu tenho acesso a Cristo. E Cristo me revela a vontade do Pai. E Cristo é a manifestação da própria graça
Qual é o papel da lei? É pedagógico, é educador, entende? E Jesus traz essa perspectiva quando Ele está entre nós e nos manifesta a vontade do Senhor. E é por isso que o que os judaizantes estão querendo fazer não tem sentido. E é por isso que este dilema vivido na igreja da Galácia não tinha finalidade nem propósito relevante algum. Porque eles não estão olhando para a lei como um raio que aponta para Cristo, mas eles estão olhando para a lei como o objeto final, como o caminho final, como o propósito final. E lá não está a justificação, porque a justificação está em Cristo. Entende, meu amado? Então eu não tenho que pegar os 5 primeiros livros da Bíblia e jogar fora. Então eu não tenho que pegar o Velho Testamento e jogar no mato, porque ele não serve. Porque agora eu estou na graça, e na graça eu faço o que eu quero. Ai, pastor Luiz, uma vez salvo, salvo para sempre. Vá nessa. Aí uma vez salvo para sempre, você está bebendo, fumando, se prostituindo, se drogando, pintando 7, desenhando 8, andando feita a besta fera sobre a face da terra, porque você está salvo e não pede a salvação. Tenha cuidado, porque um salvo não vive assim não. Amém, igreja? Quando eu vejo um camarada desmantelado, que ele começa com esse discurso para o meu lado, eu olho para a cara dele e digo com muito amor: você não é crente. Você não é crente, porque crente não vive assim. O crente vive como crente. Não é para ser salvo. As obras não me justificam. Se você quer ser salvo pelas suas obras, você vai para o inferno. Sua bondade não vai levar você para o céu. Ajudar o velhinho a atravessar a rua com carinho, com amor, não leva para o céu. Dar esmola para o pedinte do farol não leva para o céu. Ser uma pessoa que respeita pai e mãe não leva para o céu. Ser um bom cidadão íntegro, reto, justo, não leva para o céu. Então, pastor, eu não preciso de nada disso para ir para o céu? Não. Mas sabe por que você faz tudo isso? Porque o Salmo 15 diz que você já é um cidadão do céu. Então eu pratico as boas obras, não é para me salvar. Eu pratico as boas obras porque eu já fui salvo. Compreende a diferença? Você entende a diferença da coisa? Eu não faço coisas boas porque eu sou bom e eu quero agradar a Deus. Eu faço coisas boas porque Deus me salvou e colocou dentro de mim um Espírito Santo. E esse Espírito vai me guiando pelo caminho, e vai moldando o meu caráter, e vai impulsionando os meus passos, e vai me conduzindo ao encontro de Cristo cada vez mais. Então é preciso que eu olhe para as Escrituras e eu entenda que os limites que Deus coloca na sua palavra não são com o propósito de me trazer tristeza. Não. Porque você pode ser muito feliz sendo crente, meu querido. Sabe? Tem gente que olha para o cristianismo e acha que os crentes são pessoas deprimidas. E o pior é que tem crente que vive exatamente assim. É um abuso, meu Deus. Nada presta para você. A vida é amarga para você. Meu Deus, você vai para o céu. Eu sei que você não está lá ainda. Os puritanos diziam que o domingo existe para nos lembrar do céu. E a segunda-feira para a gente saber que não está lá ainda. Nós somos cidadãos dos céus. E os limites que Deus coloca não são para nos entristecer. Mas tem gente que vive numa amargura profunda, como se ser crente fosse uma coisa ruim. Tem até um videozinho engraçado que circulava nas redes sociais. Eu morri de rir umas 500 vezes vendo o vídeo. Um senhorzinho bem simples. Aí o senhor diz: já fui isso, já fui aquilo. A pior coisa que eu inventei foi ser crente. Aí ele diz: por quê? Crente não pode beber, crente não pode fumar, crente não pode farrar, crente não pode fazer isso, crente não pode fazer aquilo. E tem mais, ainda corre o risco de ir para o inferno. É engraçado. Mas essa é a visão errada. Essa é a ótica errada.
Porque eu posso ser crente e ser extremamente feliz. Eu sou crente e eu curto minha vida. E eu dou risada, e eu endoideço, e eu curto. Porque eu não preciso ficar de cara feia, sisudo, amarrado, feito um bode que levou um coice na cabeça, não. Eu sou crente e eu sou alegre. Porque eu tenho uma coisa que milhões de pessoas no mundo não têm. Eu tenho comunhão com Deus. É claro que eu não estou dizendo com isso que a vida não tem desafios. É claro que tem. Jesus disse, no mundo tereis aflições. É claro que a gente tem dor de cabeça, perturbação, se zanga. Faz tudo parte do pacote. Faz tudo parte do bolo. Só que a gente tem alegria. Uma alegria que o mundo não pode compreender. Porque a nossa alegria não é circunstancial. A nossa alegria, ela é plena, porque ela nasce em Deus. Então eu posso sim viver neste mundo como um cristão, um autêntico e verdadeiro cristão, e ser uma pessoa feliz, e ser uma pessoa espontânea, e ser uma pessoa alegre, e ser uma pessoa que tem prazer em Deus, não é nas coisas do mundo. Você já observou como que a gente projeta sempre no amanhã a nossa felicidade? E nas coisas que vão vir amanhã a nossa felicidade? Amanhã eu vou ao cinema, vou relaxar e vou ficar feliz. Amanhã eu vou na praia, vou tomar um sol, beber uma água de coco, salgar os pés na areia e vou ser feliz. Volta queimado porque não passou o protetor e infeliz do mesmo jeito. Amanhã eu vou passear na praça, conversar com meus amigos, jogar a conversa fora e eu vou ser feliz. Amanhã eu vou jogar na Mega Sena, eu vou ganhar, ficar bilionário e eu vou ser feliz. E a gente sempre vai projetando no amanhã a nossa felicidade e desprezando os preciosos limites que Deus colocou. Porque a gente acha que no futuro virá a nossa alegria. Não virá no futuro. Ela já está aqui conosco agora. É Jesus Cristo. Então quando Deus diz, não faz isso, não é porque Deus quer te punir, não é porque Deus quer te fazer ficar triste, é porque Deus quer te proteger. E a gente tem que levar em consideração todos os princípios do Senhor. Por quê? Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 e 17. Um dos versículos mais importantes de toda a Bíblia. E lá Paulo diz o seguinte, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Ele diz, toda a escritura é inspirada por Deus. E é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A lei é importante sim, porque ela foi inspirada por Deus, mas não no seu sentido cerimonial. Você não tem que ler o Velho Testamento e ficar inculcando na cabeça. Deus dizia lá, não come porco, eu não posso comer porco. Guarda o sábado, tem que guardar o sábado. Celebra a festa dos tabernáculos. Aí você vai comprar um bocado de madeira e fazer uma tenda no seu quintal. Não é isso. Não é essa a finalidade. Não é essa a ideia. A lei é inspirada. Daqui a uma semana é domingo de Páscoa. É domingo de ressurreição. Por que Deus mandou celebrar a Páscoa? Nós celebramos a Páscoa, não do jeito que os judeus fazem, porque não precisamos mais. Os judeus celebravam a Páscoa sacrificando um cordeiro e olhando para o futuro. Nós celebramos a Páscoa olhando para o passado e criando esperança para o futuro. Nós não vamos matar um cordeiro, porque o cordeiro que tira o pecado do mundo já morreu. E no domingo de Páscoa ele ressuscitou. Entende? Mas por que Deus mandou celebrar a Páscoa? Esse é o sentido de visitar a lei. Ele estava libertando Israel do Egito. Ele estava tirando o povo do sofrimento. Ele estava tirando o povo do cativeiro. E ele agora diz, vocês estão sendo libertos, sacrifiquem um cordeiro. Comam o cordeiro. Isso é uma sombra, isso é um enigma, isso é algo que leva-nos a pensar e refletir. Mas agora chega Jesus. E antes de Cristo começar, Deus levanta o profeta João Batista, e olhando para Cristo, no dia de seu batismo, João Batista declara, eis o Cordeiro de Deus. Não é mais o Cordeiro da Páscoa, é o Cordeiro de Deus, o verdadeiro sacrifício, o sufrágio completo,
vicário e santo, o Cordeiro de Deus que limpa o pecado de toda a face da terra, Cristo. Então é esse o sentido de nós olharmos para a lei e entendermos que os limites da lei são para nos proteger. Ninguém é feliz desobedecendo a Deus, não. Não, você acha que você vai ser feliz fazendo o que Deus não quer? Vai não. Está lá a cerca, não pule, você pula. Vá, pule. Pode pular. Eu duvido que você volte feliz. Eu duvido que você volte contente. Mas fique e obedeça, e você será feliz, porque Cristo cuidará de você. Mas a gente tem que ter essa compreensão, a lei está aqui para nos proteger. Mas vamos avançar, olha o verso 26 e 27. Pois todos vós sois filhos, aí Paulo é taxativo, todos vós sois filhos de Deus, mediante os costumes da lei, mediante os sacrifícios do templo, mediante a observação das festas sagradas, dos costumes israelitas e judeus. É isso que está escrito aí? Não. Todos vós sois filhos de Deus, mediante, por meio, através da fé. E a fé em quem? Em Cristo Jesus. Sim, existe um discurso eloquente que cresce nos nossos dias, um discurso relativista que diz o seguinte: o importante é você ter uma religião, e você acredita no que você quiser, porque todo mundo no fim das contas vai para o céu, porque todos os caminhos levam ao céu. Já ouviu essa conversa? Não, não é assim. Se fosse assim era bom, eu queria que fosse assim, mas não é. Paulo está dizendo que nós somos filhos de Deus mediante a fé, mas a fé em Cristo Jesus, em Jesus Cristo. Não é a fé em qualquer um, não é a fé em qualquer coisa, não é a fé de qualquer jeito, não é a espiritualidade pela espiritualidade, não, é a fé em Cristo Jesus. Porque deixa-me dizer um negócio para você, só existe um Deus, só tem um Deus, não tem um monte de deuses não, só tem um Deus, do começo ao fim, só tem um Deus. E quem é esse Deus? É Cristo. O mundo que nós conhecemos foi criado por Deus. Os hindus acreditam que os seus 6 milhões de deuses são responsáveis por criar o mundo. Que confusão infeliz é essa? Lá tem mais deuses do que gente. Lá existe gente que cultua o rato. O rato. Tem um templo para o rato. E as pessoas vão até o templo e oferecem leite para o rato. E bebem aquele leite, cheio de fezes de rato, de urina de rato, de ratos mortos. E elas creem que aquilo é sagrado. Elas entram no rio Ganges e elas creem que aquele rio é sagrado. E ele é o rio mais poluído do mundo. Mas é isso que a religião cega faz com você. Faz você viver na lama e na podridão, sem discernir o abismo onde você está. Mas o Evangelho, a lei, Paulo, os profetas, a graça nos revela o único Deus que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas e que limita todas as coisas. Ele é Cristo. E só tem Ele, não tem outros. Não tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é assim, só tem um. É o Deus da Escritura. É o Deus da graça, é Jesus Cristo. Mas Ele não para por aí. Vocês creram em Cristo e vocês foram todos, quanto fostes, batizados em quem? Em Cristo. E de Cristo vos revestistes. Sim, eu creio em Cristo e eu sou aliançado com Cristo. Esse é o símbolo do batismo. Eu morro com Ele, eu ressuscito com Ele. Não adianta você dizer que crer em Cristo se você não está identificado com Cristo. E como é que eu me identifico com Cristo? É pelo batismo. É morrendo e ressuscitando com Cristo. Quantas pessoas que se presumiram cristãs? Eu sou cristão. Por quê? Porque eu acho que eu sou. Porque eu resolvi ser. Eu acho bonito ser cristão. Eu quero ser cristão. Não é assim que funciona.
Você precisa crer em Cristo, você precisa estar identificado com Cristo, e você precisa se revestir de Cristo. Os judaizantes estão querendo se revestir da lei, e o Evangelho quer que nós nos revistamos de Cristo. O que é se revestir de Cristo? Lá em Antioquia, pela primeira vez, as pessoas que estavam revestidas de Cristo foram chamadas de cristãos. Pequenos cristos, ou semelhanças de Cristo. A grande pergunta é: você parece com Cristo? As últimas palavras proferidas por você nas últimas 24 horas são palavras que Cristo iria proferir? Os lugares que você frequentou nos últimos 6 dias são lugares que Jesus frequentaria? As escolhas que você fez no último mês são escolhas que Jesus faria? As amizades que você tem são amizades que Cristo teria? A forma como você vive é a forma como Jesus viveria? É preciso se revestir de Cristo. Não é só dizer eu creio em Cristo, eu preciso parecer com Cristo. Eu tenho que me identificar com Cristo. Os judaizantes querem se parecer com os judeus. Cristo quer que nós nos pareçamos com Ele. Eu não quero que você se pareça com um cristão, porque a coisa mais fácil do mundo é se parecer com um cristão. É a coisa mais fácil do mundo. Eu me lembro quando eu estava com o meu rádio sintonizado, e aí o camarada começou a falar, e olha, vamos agora abrir a palavra de Deus, e vamos meditar aqui, e vai e vem, não sei o que, não sei o que. E eu disse: que pregador bom, rapaz. Eu não conheço esse pregador. Eu estava indo para casa e ele pregando, e eu ouvindo, e eu gostando. Mas que pregador bom, meu amigo. Como é que eu nunca tinha ouvido esse homem? Onde será que ele é pastor? Que igreja que será que ele é? E eu estou lá ouvindo um pregador, e ele disse: meus amados irmãos, graças a Deus pela sua palavra, com todo respeito aos amigos católicos. Aí ele foi e disse assim: agora pega o seu texto e vamos rezar a Ave Maria cheia de graça. Eu disse: meu Deus. Aí bugou a minha mente, deu um choque térmico. Onde é que eu quero chegar? Não estou aqui criticando a religião de ninguém. Parece um cristão, mas não é. A coisa mais fácil é parecer com um cristão. A coisa mais fácil é vestir uma roupa que um cristão veste. A coisa mais fácil é falar como um cristão fala. A coisa mais fácil é agir como um cristão age. Não é isso que Cristo quer. Cristo quer que você se pareça com Ele. E como que isso é desafiador para nós? Porque a gente se acostumou a querer parecer com estereótipos que apresentaram para nós como sendo verdadeiros, e eles não são. Eles não são. Entende? E aí Paulo confronta a nossa vaidade religiosa e o nosso ego religioso e nos faz entender que nós não estamos parecendo com Cristo. Porque muitas vezes a gente julga as pessoas pela aparência delas. A gente coloca o povo no céu e joga no inferno com base naquilo que a gente vê. Mas quem é que conhece o coração do homem? É Deus. É Deus. Uma vez eu estava num supermercado, na fila, eu e minha esposa. Aí vinha um rapaz. Ele tinha um cabelo com umas 3 cores diferentes. Parecia um periquito australiano. Uma cacatua. E lá vinha ele dando folheto. Esses folhetozinhos que a gente tem, esses folhetozinhos de evangelismo. E eu, quando vi aquilo, eu no meu coração critiquei aquele cabra. E disse para minha esposa: pia que presépio. Mas olha a qualidade desse cara. Isso é crente, é? Com esse cabelo de periquito aí, é crente desse jeito. E eu fiquei de olho nele, ele parou na minha frente, entregou um folheto a uma senhora e começou a conversar com ela. E o danado era calvinista. Eu fiquei de olho na pregação dele. E ele disse: sabia que Jesus ama a senhora? Que ele morreu na cruz para salvar a senhora? Que ele deseja mudar a sua vida? Que ele deseja lhe levar para o céu? E aquela mulher começou conversando com ele e eu prestando atenção. O periquito é sabendo, meu. A senhora quer que eu ore pela senhora? Ela disse: eu quero.
Porque eu estava aqui sem saber o que fazer da minha vida, mas Deus usou você para trazer uma palavra para o meu coração. E aí na mesma hora o Espírito Santo deu um soco, um nocaute na minha cara. Porque eu julguei aquele homem pelo cabelo de periquito que ele tinha. Mas continua sendo feio, não invente de aparecer com esse cabelo aqui não, viu? Vamos deixar as coisas bem claras. Mas eu julguei aquele homem por causa daquele cabelo. Mas aquele homem estava fazendo naquele supermercado o que eu em 2 horas na fila não fiz. E eu podia naquele exato momento também estar falando de Jesus. E eu na minha arrogância, eu na minha presunção, eu na minha soberba, achei que eu era mais santo do que ele. Porque eu sou careca e ele tem um cabelo de periquito australiano. E eu não sou. E eu não sou. E quantas vezes é assim que a gente vive ou não é? É assim que a gente vai levando a vida ou não é? A gente olha para as pessoas e condena as pessoas com base naquilo que a gente está vendo, mas só Deus conhece o coração do homem. Só Deus conhece aquilo que está dentro da pessoa. E aí Paulo está dizendo, não se preocupem em se parecer com judeus. Se revistam de Cristo. Assumam a identidade de Cristo. Creiam em Cristo e se pareçam com Cristo. E aqui que está a grande diferença das nossas vidas. Mas ele avança. Olha o que diz aí. É preciso que nós nos revistamos de Cristo e que estejamos identificados com Cristo. E isso transpõe os limites das barreiras culturais, geográficas que nós criamos. 1 Coríntios capítulo 12, verso 13. Ele diz, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer o judeu, quer o grego, quer o escravo, quer o livre, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Sabe o que Paulo está dizendo? Que eu, o careca e o periquito australiano foi salvo pelo mesmo Deus. Só tem uma alma nessa igreja, amém igreja? Está entendendo? Meu amado, você vai para o céu com um periquito australiano, com um tatuado, com um bombado, com um magrelo, com um gordo, com um magro, com um feio, com um bonito, com um negro, com um branco, com um rico, com um pobre. Você vai com essa galera toda, nós vamos com a galera toda subir as moradas eternas, amém? A gente vai. Lá não tem tratamento VIP para você. Personalité, class, prime, é só nos bancos aqui da terra. Lá em cima tu entra no bolo. É assim que funciona. Paulo está dizendo, nós não temos mais distinção. Aqui não tem o judeu e o grego, aqui não tem o escravo e o livre. Aqui todos nós bebemos de um só Espírito. Você lembra da carta de João? As cartas de João, lembra? Lembra das 3 cartas de João? O que está lá na igreja de João? Amor. Lembra da epístola escrita pelo bispo de Jerusalém, Tiago? Lá na igreja de Jerusalém, Tiago está ensinando que na igreja, o Senhor senta para ouvir o escravo. Isso só acontece na igreja, aqui na igreja. O cristão chegava na igreja, ele era senhor, ele tinha escravos, e o escravo dele era crente. Aí quando ele chegava na igreja, o escravo dele era pastor dele. E ele sentava para ouvir o pastor, que é escravo. Aqui dentro, o doutor escuta o que tem um primário. E se brincar, o que tem um Mobral. Alguém aqui estudou no Mobral? Graças a Deus, né? Aqui o doutor senta para ouvir o Mobral. Porque o Mobral prega a palavra de Cristo. Aqui o rico varre o chão. E o pobre ainda reclama com ele, está mal varrido, varra direito. É para Jesus, deixa de ser vergonhice. Aqui é assim. Aí eu não gosto, pois vai pegando o beco, porque aqui é assim. Aqui só existe um Senhor, e Ele se chama Jesus Cristo. É isso que Ele está dizendo aqui. Todos nós fomos salvos pelo mesmo Deus. Pelo mesmo Deus. E eu quero concluir. Olha os versículos 28 e 29. Dessarte não pode. A expressão é taxativa, não é facultativa.
Não é uma possibilidade, é uma realidade. Não pode. O que, Paulo, que não pode? Na igreja, não pode haver judeu, nem grego. Não tem escravo, nem liberto. Nem tem homem, nem tem mulher. Cuidado, viu? Tem que explicar direito nesse tempo que a gente está vivendo. Porque todos vós sois um em Cristo. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Paulo está destruindo, aniquilando, banido todo o discurso contemporâneo da militância política de nossa época. Aqui, homem, meus grandes chefes das cavernas, você que é chefe da sua caverna, você, o homem, não é melhor do que a mulher. E aqui a mulher não é melhor do que o homem. É por isso que aqui machista não se cria, e feminista muito menos. Entendeu? Fica todo mundo, cada um no seu lugar, servindo a Cristo. Ai, a igreja é machista. Ah, não. Vamos lutar pelo nosso espaço, o nosso direito de voz. Que voz, mulher? Minha irmã, abrindo um parênteses aqui, que tem nada a ver com... Minha irmã, pelo amor de Deus, não dê ouvido a essas loucuras, não. Não, você é linda. Deus fez você maravilhosa. Coisa linda, você é feminina. Então seja... É bonito ser feminina, minha irmã. Seja feminina. E você, meu camarada, seja másculo. É bonito ser másculo. Entendeu? Aí você vai seguir essas feministas. A mulher não rapa as axilas, rapa a cabeça. Parece um zumbi andando na rua dizendo que é empoderada. Que empoderamento infeliz é esse? Isso é uma fusão mal feita. Eu sou empoderada porque eu faço do meu corpo o que eu quero. Que loucura é essa? Não, Deus fez você feminina. Seja feminina, porque isso é bonito, isso louva a Deus. E você, meu irmão, seja másculo. Haja como homem. Eu tenho medo de barata. Que conversa é essa pela caridade? A pessoa vai para a televisão, eu quero pedir desculpa porque eu sou homem. Que isso? Não, você é homem. Se vista como um homem. Eu travo uma guerra quando eu vou comprar uma roupa para mim. Eu quero uma calça. Aí ela traz, eu quero uma calça de homem. Uma calça essa, não sei se é calça de homem. As calças coladinhas, rochadinhas demais. Eu não sei como é que respira. Não. Seja homem. Nossa sociedade, eu estou brincando, mas o negócio é sério. Nossa sociedade está descaracterizando o que é uma mulher e o que é um homem. O homem é homem, a mulher é mulher. Deus criou macho e fêmea, e tem que ser assim porque Ele estabeleceu assim. E isso não é discurso de gente intolerante, não. É de gente que tem juízo. Paulo está dizendo, aqui dentro não tem essas coisas, não. Aqui o homem é homem, a mulher é mulher. Ela tem seu papel, sua importância. E ele tem o seu papel e a sua importância. Aqui não tem judeu nem grego, não. Aqui não tem mais santo e menos santo, não. Todos nós somos um em Cristo. Aí você não tem que estar ouvindo esses discursos, não, irmãzinha. Esse discursozinho que diz que seu marido oprime você. Você é oprimida. Você tem que cozinhar. Você tem que fazer almoço, janta, lavar roupa. Você é oprimida. Lute pela sua emancipação. Que conversa é essa? E você não, você é opressor. Você é opressor porque você oprime sua mulher. Que conversa é essa? Não dê ouvido a essas coisas, não. Ame sua esposa. Pedro diz, viva a vida comum do lar. E a lei de Moisés está cheia de orientações para você. Ame sua esposa, cuide da sua esposa, trate bem sua esposa. E você, irmã, trate bem seu marido. Trate bem seu marido. As mulheres de Deus tratam os seus maridos divinamente bem. Amém, irmãs? E os irmãos tratam as suas esposas divinamente bem. Amém, irmãos?
E tem que ser assim. Porque se não for assim, vai fazer fila no gabinete e o pau vai cobrir, todo mundo vai ter que se ajeitar. Então não tem esse negócio não. Vou matá-lo de fome, que conversa é essa? Vou comer o juízo dela, que conversa é essa? Não. Aqui dentro não tem essas coisas. Não é porque a nossa natureza não é tendenciosa para isso, porque é. Eu sei que de vez em quando o inimigo sopra no seu ouvido, perturba ele. Ele está quieto demais, ele está calmo demais, como o juízo dele. Né? E eu sei que tem vezes que o inimigo sopra na sua orelha, perturba ela. Olha, ela acabou de limpar o chão, pisa com os pés sujos de barro aí, pisa. É ou não é? Somos humanos, somos pecadores, somos falhos, mas todos nós bebemos das águas da graça de Cristo. E é aqui que a Escritura quer nos fazer entender, para terminar. Aqui não existe judeu nem grego, aqui não existe escravo nem livre, aqui não existe homem ou mulher, a todos nós foi dado beber de um só Espírito, o Espírito glorioso de Cristo. E isso nos faz descendentes de Abraão, e isso nos faz herdeiros da promessa. Por quê? Não é que a gente é bom, é porque a gente segue Cristo. E seguindo Cristo a gente vai melhorando. Pela caridade você tem que melhorar com o passar do tempo. Às vezes a gente diz, eu tenho 30 anos de crente, continua ruim ou pior do que no começo. O que está acontecendo? Aí quando a gente chama a atenção, pastor, que eu estou esperando Deus completar a obra. Que obra é essa? É obra pública, que não acaba de jeito nenhum? Não, a obra está completada. Você tem que ir melhorando, meu filho. Você está lendo a Bíblia, tá? Leia a Bíblia. Está orando? Ore mais. Você tem que ir melhorando, porque você tem o Espírito Santo, você tem Jesus, você tem a palavra, e Ele tem que ir moldando o seu caráter. O que Deus deseja de nós? Não é que a gente viva querendo voltar para a lei. Deus quer que a gente entenda que a lei aponta para Cristo, e que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Porque em Cristo toda a lei foi satisfeita, a promessa foi cumprida, e eu posso seguir Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Curve sua fronte, feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, é maravilhoso te conhecer. É maravilhoso saber que o Senhor está cuidando de nós. Nem sempre, Senhor, é fácil compreender os limites, entender os parâmetros, observar a tua exigência. O nosso coração, ele é caído, Senhor. E a nossa alma, ela é inclinada à corrupção. Em pecado nos conceberam nossas mães. E em pecado nós temos vivido, Senhor. É maravilhoso saber que em Cristo toda a lei foi satisfeita. Essa lei que tem nos revelado o caráter do Deus a quem servimos. Esse Deus que é santo. Esse Deus que é reto. Esse Deus que é bondoso, que é maravilhoso, que é cheio de graça. Esse Deus que usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Esse Deus que desafia o nosso orgulho, a nossa prepotência, a nossa vaidade. E que nos humilha em nossa insignificância, nos fazendo perceber que sem a ajuda do Senhor, nós não estaríamos aqui. Ó Espírito Santo, nos ajuda, a partir de hoje, desse exato momento, a nos revestir mais de Cristo. Nos ajuda a moldar nossa vida, a vida de Cristo. Nos ajuda a agir da forma como Jesus agia,
a ter o amor que Jesus tinha, a ser como Jesus era. Sozinho nós não conseguimos, Senhor. Sozinhos nós vamos fracassar. Mas Teu Espírito habita dentro de nós. Então nos inquieta, nos incomoda, nos impulsiona a buscar mais e mais da Tua presença. Ó Senhor, nos leva ao lugar da comunhão, ao secreto e doce lugar da comunhão, em que nós podemos sentir o Teu acalento, sentir o Teu afago, sentir o Teu colo, sentir a Tua mão graciosa, que nos diz com voz suave: seja firme no avançar. Mesmo fracos, mesmo falhos, mesmo imperfeitos, seja firme. Ó Espírito Santo, muda a nossa natureza, muda nosso caráter, nos faz verdadeiras testemunhas de Cristo. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.